Será que os dados conseguem prever o resultado de um jogo de futebol? Essa é uma pergunta que mexe com todo fã de esporte, né? Afinal, o futebol é famoso por ser imprevisível. Para tentar responder isso, a gente vai mergulhar de cabeça numa análise real, usando um estudo de caso da Smart Go. Vamos lá? Pois é, o jogo imprevisível. Ou será que não é bem assim? A gente sabe que futebol é emoção pura, aquele espetáculo onde, teoricamente, tudo pode acontecer. Mas e se por trás de toda essa paixão, de todos os lances que pegam a gente de surpresa, existirem padrões? Padrões que a ciência de dados consegue enxergar? É isso que a gente vai descobrir. Então, a gente chega na pergunta de US$ 1.000.000. A vitória vem da paixão, daquela garra, da sorte, ou ela é resultado de padrões e probabilidades? É quase um duelo, né? De um lado, a visão romântica do esporte. Do outro, uma abordagem fria, analítica, toda baseada em números. Onde será que a verdade se esconde? E olha só, parece que uma nova abordagem aponta que a resposta pode estar nos dados. É aqui que a tecnologia entra em campo, literalmente. Ferramentas como a da Smart Go, que a gente vai usar aqui, dizem o seguinte: se analisarmos um volume gigante de dados, a gente consegue sim encontrar tendências, probabilidades e ter uma ideia bem mais clara do que pode rolar no jogo. Então vamos lá. Uma abordagem baseada em dados, e a nossa ferramenta para isso vai ser a Smart Go. Basicamente, o trabalho deles é esse: decifrar o jogo usando os números. Eles pegam as estatísticas e transformam em informações valiosas e insights sobre como os times jogam. E o objetivo deles é muito claro, tá aí na tela: leitura de jogo baseada em dados. A ideia é essa: fazer uma leitura bem técnica do jogo, usar os dados para sacar os pontos fortes e fracos de cada time, tudo isso antes mesmo da bola rolar. Não é achismo, não é adivinhação, é análise pura. Ok, para a coisa ficar bem prática e não só na teoria, a gente vai pegar um exemplo do mundo real. Um jogo da segunda divisão da Alemanha, a Bundesliga 2, entre o Kiel e o Furth. De um lado o Kiel, do outro o Furth. E todos os dados que a gente vai ver a partir de agora são da análise que foi feita antes desse jogo acontecer. Bora lá então. Kiel contra Furth, pelos números. Vamos começar a destrinchar esses dados. Só de bater o olho nos números mais gerais, já dá para ter uma noção bem boa do cenário do jogo. E olha só essa tabela. A primeira análise já mostra uma diferença bem grande. O Kiel ali, em 10º lugar na liga, com 24 pontos. O Furth, lá embaixo, em 18º, com só 16 pontos. A fase recente do Kiel é regular. Já do Furth, ruim. E o desempenho fora de casa do Furth também é ruim. O cenário começa a se desenhar. Agora, se a gente olha o confronto direto, a coisa fica ainda mais clara: 61%. Esse é o aproveitamento do Kiel jogando contra o Furth. É um número bem pesado, mostra um domínio considerável. E o Furth? Apenas 28%. A comparação dos dois números já diz tudo, né? Mostra um desequilíbrio histórico bem nítido entre eles. Ok, até agora os números mais básicos já mostram uma vantagem para o Kiel, mas a análise vai muito além disso. Agora a gente vai mergulhar fundo e decodificar algumas métricas mais avançadas para ter um retrato ainda mais fiel da situação. Mas antes do próximo gráfico, a gente precisa entender rapidinho um conceito-chave: XG ou gols esperados. O que é isso? Bom, de forma bem simples, não é sobre a quantidade de chutes, mas sobre a qualidade deles. Pensa só, um chute de dentro da pequena área, na cara do gol, tem uma chance muito maior de entrar do que um chute lá do meio campo, certo? O XG mede exatamente isso. E esse gráfico aqui resume tudo. Olha a diferença. O Kiel tem uma média de XG de 1,78 por jogo. O Furth, só 0,83. É mais que o dobro. Ou seja, o Kiel não só ataca, ele cria chances de gol com uma qualidade muito, mas muito superior. O ataque deles leva muito mais perigo. Outra coisa que chama atenção é como os times começam os jogos. Olha isso. O Kiel simplesmente nunca foi para o intervalo perdendo. 0% das vezes. Agora o Furth foi para o vestiário perdendo em 83% dos jogos. É um número absurdo. A fragilidade do Furth no começo das partidas é gritante. E se o dado anterior já era forte, segura esse aqui. É o golpe final. O Furth sofre o primeiro gol 100% das vezes em seus últimos 6 jogos fora de casa. 100%. Não é 90%, é 100%. Em todos os últimos 6 jogos fora, eles saíram atrás no placar. É um padrão claríssimo de começar o jogo já em desvantagem. Beleza, depois de ver tudo isso, a pergunta é: o que os dados nos dizem? Qual é a previsão final?
chegou a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e ver o que a análise anuncia. Vamos recapitular rapidinho então. Os fatores a favor do Kill são, bom, praticamente todos. Posição na liga, mais pontos, fase melhor, retrospecto no confronto direto, o dobro da qualidade nas chances de gol com o XG e, para completar, essa tendência do Furf de levar gol cedo. A balança pesa e pesa muito, pro lado do Kill. E aqui está a conclusão da análise da Smart Goal. Os placares mais prováveis segundo os dados são 1-0 para o Kill, com 13% de chance, e 2-0 para o Kill, com quase 12%. Interessante notar que 1-1 até aparece ali com uma probabilidade relevante, mas os dois resultados com maior chance são vitórias do time da casa e sem levar gol. Isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Quando a gente consegue calcular a probabilidade de cada resultado, onde é que fica a magia do jogo? A análise de dados, como a gente viu, dá uma previsão super lógica, muito bem fundamentada. Mas, no fundo, a gente sabe que o futebol sempre vai ter aquele espacinho para o improvável, para o inesperado. Então, a pergunta que fica no ar é: será que, ao colocar tudo em números, a gente perde um pouco da poesia do esporte? Ou será que, na verdade, a gente só passa a entendê-lo de um jeito novo e mais profundo? Fica aí a reflexão.